em 2025, onde investir na renda fixa? Quais são os ativos atrativos e quais são aqueles que talvez o investidor deveria ficar de fora? Agora eu vou começar pelo Roberto, que eu comecei da outra vez pelo Ulisses. Vou fazer o inverso. Perfeito. Na nossa visão, assim, o que eu falei mais no começo, a gente acha que o investidor deve favorecer a classe de renda fixa. Dentro da classe de renda fixa, ele deve favorecer o pós-fixado. E dentro desse conceito de pós-fixado, ele deve considerar uma alocação em multimercado que se beneficia da Selic mais alta, mas que tem a possibilidade de fazer investimentos em outras geografias que não estão tão complexas e incertas como o que a gente vê no Brasil atualmente. Tá? Eu acho que, olhando para 2025 e fazendo a mesma analogia que foi feita aqui pelo Clemente, que investimento é uma maratona, eu estou fazendo aqui uma visão para os 100 metros, não estou fazendo uma visão para os 20 e tantos quilômetros. Por outro lado, o longo prazo é composto de uma sucessão de curtos prazos, né? Então, para 25, na nossa avaliação, o melhor a se fazer é você estar ali no pós-fixado e estar no multimercado que consegue navegar bem nessa incerteza e consegue, numa mudança de cenário, que a gente está aqui com uma visão mais cautelosa, né, para dizer o mínimo, mas se tiver uma mudança de cenário ou um preço se torne extremamente atrativo, né, porque tem isso também, não precisa o cenário ficar extremamente construtivo para a gente voltar a comprar os ativos aqui no Brasil. Se o preço ficar extremamente descontado, a relação risco-retorno ela volta a fazer sentido. Então o fundo multimercado ele consegue fazer isso de forma muito eficiente, né? Pela gestão profissionalizada que existe, pela toda a relação de risco-retorno, de alavancagem que você consegue construir dentro de um portfólio mais complexo, mas o cotista ele tem acesso a participar dessa gestão profissional. Então, na nossa visão, é pós-fixado, renda fixa ativa, vai muito bem nessa direção, renda fixa indexada à inflação também faz sentido, mas sempre ativo. Tá? Na nossa visão, você tem que ter lá um gestor tomando a decisão na hora de aumentar um pouco o risco, a hora de tirar o risco. Então, para 2025, na nossa visão, a melhor alocação é renda fixa, pós-fixada, inflação e multimercado que consegue navegar esse mercado de muita volatilidade e explorar outras geografias também. Porque o mundo, do ponto de vista de investimento global, o Brasil é muito pequeno. Tá? E investir fora do Brasil hoje está muito atrativo, né? Você tem juros altos em outros países, você tem ciclo de crescimento exuberante nos Estados Unidos acontecendo, na Europa está num ciclo completamente diferente, com países sofrendo com toda a mudança de padrão de crescimento econômico que a China está ameaçando o mercado automotivo na Alemanha, por exemplo. Tem um monte de tema acontecendo no globo, a própria China também com seus problemas. Então o multimercado ele consegue trabalhar, dar foco nessas geografias e fazer retorno no médio prazo, superando o CDI. Então a gente acha que é por aí o caminho para 2025, né? Mas o caminho para longo prazo no Brasil está muito favorável para quem é investidor de renda fixa, tá? Na nossa visão. Mas para 25 ainda tem que ter cautela e tem que deixar mais à mão dos profissionais mesmo, porque está bastante complexo. Legal. Bom, a gente não diria nem o que fazer e o que não fazer, né? Vou dar uma ponderação só do que a gente está fazendo nas carteiras, né? Então, o que a gente mais gosta hoje é o ativo indexado à inflação. A gente tem um perfil médio, digamos, né? De 1 a 5 num perfil 3, digamos. Estamos com volta de 34%. Seguido bem de perto, aí, dependendo da margem de erro, pelo pós-fixado, aí sim, CDI 28. Então, mas a gente gosta bastante de ativo indexado à inflação, por todos os motivos que foram falados aqui. Se for isento, melhor ainda, que você tem um upside. E o que a gente gosta menos, é um tema que a gente não falou muito, mas é a Bolsa, né? Não é zero, mas é perto de 8%, o que é baixo. E acho que não é zero, também não vou me alongar muito, mas você fala no price earning ainda está muito baixo, tem companhias boas, se você for olhar aí coisas que não são tão cíclicas e tudo mais, mas isso seria o que eu mais gosto e o que eu menos gosto, que a gente está olhando nas carteiras. Acho que só para não ficar muito repetitivo aqui, Júlia, no final, assim, a gente acha que hoje você está sendo muito bem remunerado pelo pós-fixado para não tomar risco.
A gente acha também que indexado à inflação, né, não os prazos longos, né, mas assim também não precisa ser aquele tão curtinho que nem uma B5, que eu falei, a gente alongou de 2 para 3 anos e acha que assim não é hora de você ter receio de aumentar um pouco o risco, o prazo dentro dos ativos indexados à inflação, né? E no crédito, o setor que a gente mais gosta, né, ou que tem menos chance de ter surpresas, no setor de infraestrutura, onde a gente não gostaria de estar na parte com mais taxa, com mais risco, né? Então é o que a gente evitaria. E aí, assim, especificamente na parte de crédito, a gente gosta muito, tendencioso, claro, mas assim, de fato, porque é o que a gente acredita, de ter carteiras bem diversificadas e com gestão ativa, porque até o Roberto tinha comentado, né, eles fazem originação, né, e é um estilo, a gente gosta de um outro estilo também, a gente acha que coexistem esses estilos, às vezes pode ser que tenham oportunidades excelentes no mercado secundário, quando tem investidores que às vezes querem se desfazer dos seus ativos, gentilmente ceder suas posições a preços maravilhosos, então pode ser que tenha oportunidade aí também, né, ao longo do ano. Então, de uma certa forma, naqueles ativos de crédito, como as debêntures incentivadas de infraestrutura, que são isentas de R, que acaba sendo o que a pessoa física mais gosta, aí você acha que ainda maravilhoso, né? Até um ponto até para quem gosta, né, desses ativos, e, em especial, a gente acha que hoje tem bastante FII infra listado, que são fundos de renda fixa de infraestrutura isentos, que estão com descontos bastante significativos na bolsa. Então, acho que se fosse caçar uma oportunidade hoje, eu olharia com bastante cuidado os FII infras isentos, né, listados na B3.